padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivamos este momento aqui na comunidade orante, fortalecendo nossos corações, crescendo na fé e depositando em Deus toda a nossa confiança ao celebrarmos hoje o dia de finados. Nossos corações acolhem na saudade, na lembrança, amorosamente, essa presença bonita dos nossos que já partiram para a casa do Pai. Amados e amadas de Deus, a morte nos desafia profundamente. É um momento existencial em que nos vemos profundamente estreitados. Porém, somos chamados a compreender que a morte é para nós uma passagem, não é definitiva, porque Ele, Cristo, morreu e ressuscitou. Por isso, a resposta própria do homem a Deus, que fala e que nos chama à vida e nos chama de volta para Ele, é a fé. Cada um tem que abrir o coração à ação do Espírito, que nos faz compreender, portanto, a beleza da palavra de Deus e, por sua iluminação, alcançar para além das evidências que dominamos. Assim, a nossa fé se torna um encontro com esta pessoa, Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que também morreu e na morte não permaneceu, venceu a morte, a quem se tem coragem e alegria de poder entregar a própria vida. Esse é o nosso desafio. Portanto, na lembrança dos nossos, escutando agora a palavra santa de Deus, possamos compreender que a nossa vida não se esgota no tempo, mas é uma vida que em Cristo ultrapassa o tempo, porque Ele morreu e ressuscitou para nos resgatar da morte e com Ele a morte vencermos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amado irmão, amada irmã, ao acolhermos esta passagem bonita de abertura do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, o Senhor nos convida a compreender que a morte é verdade, existencialmente um momento difícil que nos estreita o coração. Porém, não é definitiva para nós, porque a nossa felicidade se constrói para além das circunstâncias da nossa vida no tempo que Deus nos concede viver. Enquanto vivemos, somos chamados a construir a nossa felicidade. Enquanto vivemos, nós somos chamados a desfrutar tudo o que Deus nos dá igualmente, com respeito, na dignidade. Mas a nossa felicidade ultrapassa as circunstâncias do tempo e, sobretudo, das coisas que possuímos. Por isso, Jesus, assentado, ensina as multidões a respeito das bem-aventuranças, lembrando-nos que é importante cultivar no coração este sentimento bonito de simplicidade próprio dos pobres em espírito, para sermos capazes de ser destinatário do reino dos céus. As aflições nossas, em Cristo, nós encontramos consolação. Em Deus está toda a nossa consolação.
É nele e por ele que nós encontramos a força e o sustento do nosso caminho. A nossa felicidade, portanto, encontra nele a sua resposta. Por isso somos chamados a viver a vida de maneira serena, de maneira sincera, na mansidão, porque só assim possuiremos a terra, não pela violência, jamais por aquilo que nos faz passar por cima dos outros. No coração de cada um de nós, para conquistarmos a felicidade, é preciso multiplicar em nós a fome e a sede pela justiça. A justiça que faz o mundo se reequilibrar e dela seremos saciados. Se o coração de cada um de nós, de verdade, cultivar o desejo de sermos justos, tendo fome e sede pela justiça. O ápice é vivermos a vida nossa como misericordiosos como o Pai. Porque só quem é misericordioso alcança misericórdia, fazendo-nos ultrapassar todo sentido de maldade, de violência, de perversidade, de indiferença. Assim construindo em nós um coração de fato puro, porque só com os olhos da pureza é que nós poderemos viver a Deus, promover a paz e merecermos o título de filhos de Deus. Nós somos chamados, portanto, pela força da vitória da vida sobre a morte conquistada por Cristo, a termos coragem e a não temermos, mesmo quando perseguidos, que a perseguição nos venha, mas sobretudo porque somos defensores da justiça. Assim seremos felizes, diz o Senhor. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. A nossa alegria vem e é duradoura, a nossa felicidade é duradoura quando nós somos de verdade sinceros, transparentes e buscamos aquilo que de fato nos edifica e ajuda a edificar os outros. Não tenhamos medo da morte. É preciso que continuamente passemos por esse mundo da corrupção para a incorrupção, da condição mortal à imortalidade, das perturbações para a tranquilidade. Por isso, não vamos nos assustar com a palavra morte, mas vamos pensar nos benefícios da boa passagem para nos alegrar. Pois que é a morte, a não ser a sepultura dos vícios, o despertar das virtudes? Por isso o Senhor nos diz, morra minha alma nas almas dos justos, quer dizer, seja consepultada para depor seus vícios, assumir a graça dos justos que trazem no corpo e na alma a morte de Cristo. Com Ele nós vencemos. Essa é a nossa fé. Que a saudade, a lembrança e aquilo que nos aperta o coração possa ser vencido, para que nossos corações estejam marcados pela força do amor de Deus, em quem encontramos todo o sustento e a certeza de que nele e com ele viveremos para sempre. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente e proteja sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.